1965, um ano crucial, um divisor de águas na história do Brasil. O país, ainda se reerguendo do golpe militar de 64, tentava encontrar seu caminho em meio a um turbilhão de mudanças. A ditadura se consolidava no poder, impondo um regime autoritário que restringia liberdades individuais e perseguia opositores. Ao mesmo tempo, a juventude brasileira encontrava na música, principalmente na Jovem Guarda, uma válvula de escape para a realidade opressora. O Brasil se modernizava, com cidades crescendo em ritmo acelerado e novas tecnologias chegando por aqui. No entanto, as disparidades sociais se acentuavam e a vida no campo permanecia marcada por desigualdades e falta de oportunidades. Em um contexto global turbulento, marcado pela Guerra Fria, o Brasil se viu dividido entre o bloco capitalista e o socialista. Nesse cenário complexo e cheio de contrastes, o povo brasileiro demonstrava resiliência e esperança, buscando construir um futuro melhor. O peso da ditadura, consolidação e repressão. Em 1965, o regime militar se fortalecia no Brasil, impondo um modelo político autoritário. O Ato Institucional número 2, AI-2, decretado em outubro daquele ano, consolidava o regime militar. Esse ato extinguiu os partidos políticos existentes, abrindo caminho para a criação de um sistema bipartidário artificial, Arena e MDB. A repressão aos opositores do regime se intensificou, com censura à imprensa, perseguições políticas e prisões arbitrárias. A liberdade de expressão era cerceada e o medo se instalava na sociedade brasileira. Intelectuais, artistas e estudantes que ousavam criticar o regime eram perseguidos, presos ou forçados ao exílio. A ditadura militar deixava suas marcas profundas na vida política e social do país. Uma juventude em busca de leveza, a explosão da Jovem Guarda. Em contraste com o clima político sombrio, a juventude brasileira encontrava na música uma forma de expressão e esperança. A Jovem Guarda, movimento musical inspirado no rock and roll estrangeiro, conquistava o país de norte a sul. Com letras descoladas e melodias contagiantes, a Jovem Guarda falava de amor, sonhos e rebeldia. Em um contexto de repressão política, a música se tornava um refúgio para a juventude, um espaço de liberdade e de expressão. Programas de televisão como o Jovem Guarda, apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia, se tornavam verdadeiros fenômenos de audiência. Através da música, a juventude brasileira expressava seus anseios e buscava construir uma identidade própria. Roberto Carlos, ídolo de uma geração. No centro do furacão da Jovem Guarda, despontou a figura carismática de Roberto Carlos. Com sua voz potente e letras românticas, Roberto Carlos conquistou o coração dos jovens brasileiros. Seus shows arrastavam multidões e suas músicas dominavam as paradas de sucesso. Roberto Carlos se tornava um ícone da época, um símbolo de esperança e alegria em tempos difíceis. Suas canções, como Quero que Vá Tudo pro Inferno e É Proibido Fumar, se tornavam hinos da juventude, expressando a rebeldia e o desejo de liberdade de uma geração. Luzes e sombras da modernidade. As cidades em transformação. O Brasil, em 1965, era um país em acelerado processo de modernização. As cidades cresciam rapidamente, impulsionadas pelo êxodo rural e pela industrialização. Novas tecnologias, como o telefone e a televisão, chegavam aos lares brasileiros, transformando hábitos e costumes. O automóvel se popularizava, símbolo da ascensão social e da modernidade. No entanto, o crescimento acelerado das cidades trazia consigo novos desafios. A falta de planejamento urbano resultava em problemas como o aumento da criminalidade, a precariedade dos serviços públicos e a favelização.
O Brasil rural entre avanços técnicos e desigualdades sociais. Enquanto as cidades se modernizavam, a vida no campo em 1965 era marcada por contrastes. A mecanização da agricultura avançava, prometendo aumento na produção e produtividade. No entanto, a concentração de terras e a falta de investimentos em infraestrutura perpetuavam as desigualdades sociais. A vida no campo seguia difícil para a maioria dos trabalhadores rurais, que enfrentavam baixos salários, falta de acesso à educação e saúde precária. A disparidade entre o progresso nas cidades e a estagnação no campo se tornava cada vez mais evidente. Um olhar para o mundo, acontecimentos globais e seus reflexos. O ano de 1965 foi marcado por importantes acontecimentos globais que tiveram reflexos no Brasil. A Guerra Fria, disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, dividia o mundo em dois blocos antagônicos. O Brasil, governado por militares alinhados com os Estados Unidos, se posicionava no bloco capitalista. A Guerra do Vietnã se intensificava, com a crescente intervenção militar americana no conflito. No campo cultural, o mundo vivia a efervescência da contracultura, com movimentos de contestação social e política ganhando força, especialmente entre os jovens. No Brasil, esses movimentos internacionais ecoavam nas universidades e nos meios artísticos, inspirando a luta por liberdade e democracia. A Guerra Fria e o Brasil, um jogo de interesses. A Guerra Fria teve um impacto significativo no Brasil, influenciando a política interna e externa do país. O governo militar brasileiro, alinhado com os Estados Unidos, via na União Soviética e no comunismo uma ameaça a ser combatida. A repressão política se intensificou, com a perseguição a supostos simpatizantes do comunismo. A censura à imprensa e às artes se tornou ainda mais rigorosa, com o objetivo de controlar a informação e evitar a propaganda comunista. Entre o silêncio e a resistência, manifestações culturais. Apesar da repressão política e da censura, a cultura brasileira em 1965 encontrava formas de resistir e se manifestar. O cinema novo, movimento cinematográfico que buscava retratar a realidade social e política do país, produzia obras de grande impacto. Filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, e Os Fuzis, de Rui Guerra, denunciavam as desigualdades sociais e a violência no Brasil. No teatro, grupos como o Teatro de Arena e o Oficina encenavam peças de cunho social e político, utilizando a arte como instrumento de crítica e conscientização. O ano de 1965 foi um período de contrastes para o brasileiro. Se por um lado havia a esperança de um futuro melhor, impulsionada pela modernização e pelo crescimento econômico, por outro lado, a repressão política e as desigualdades sociais geravam medo e frustração. A vida cotidiana era marcada pela incerteza e pela busca por um equilíbrio entre a adaptação à nova realidade e a preservação dos sonhos e valores individuais. Legado de um ano conturbado. As marcas de 1965. O ano de 1965 deixou marcas profundas na história do Brasil. A ditadura militar, consolidada naquele ano, moldaria a política e a sociedade brasileira nas décadas seguintes. A efervescência cultural, a busca por liberdade e a esperança de um futuro melhor, características marcantes daquele período, continuariam a inspirar gerações futuras. 1965 foi um ano de transformações, de sonhos e de lutas. Um ano que ajudou a moldar o Brasil que conhecemos hoje.